Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Me chamo Guilherme e hoje nós vamos falar um pouco, né, com a Ari, a Preta Ari, né, para conversar um pouco com ela sobre os seus projetos, ela que faz parte do hip hop, né, né, e é para a gente, né, para acrescentar essa discussão, né, que a gente faz, né, em relação à cultura, nesse importante estilo musical e tudo mais, além de discutir outras coisas também relacionadas à área, né. Então, sem muita enrolação, né, Ari, por favor, se apresente aí para o público. Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam, né, bem, com saúde, se cuidando. Sou Preta Ari, sou MC. Bom, acumulo algumas funções, né? Mas como a gente está aqui para falar de rap, de hip hop, sou MC, sou pedagoga e, enfim, é satisfação, né, estar aqui com vocês hoje para poder conversar. Sempre bom, né, a gente poder bater papo e aproveitar, né, essas plataformas aí que estão aqui para que a gente possa se aproximar, né, nesse momento que a gente tem que se manter fisicamente isolado. Então, é máxima satisfação mesmo poder estar aqui com vocês e poder, né, compartilhar ideias, poder trocar ideia, enfim. Valeu pelo convite. Maravilha. Primeiramente, como que você entrou nessa cena aí, do hip hop, do rap? Massa. Eu conheci o hip hop assim que eu me mudei aqui para São José dos Campos, né? Até então eu não era uma adepta da cultura, não era uma pessoa que super curtia rap e tudo mais. Mas aí para uma série de coisas, até para poder também, né? Eu era, né, tinha chegado aqui há pouco tempo, não tinha conhecimento, né, com ninguém, com pessoas e tudo mais. Então, essa foi uma forma que eu encontrei também de poder me encontrar, né? E poder também me relacionar com outras pessoas. E aí o rap, né, através do rap, foi quando eu ingressei no hip hop em 2004. Primeiro eu comecei cantando, né? Porque o hip hop, né, tem todos os seus elementos, né? MC, DJ, grafite, né? O breaking e o conhecimento. Mas assim, eu ingressei no hip hop através do rap, até porque eu já escrevia, né, algumas músicas, enfim. E aí recebi um convite, né, do namorado de uma amiga para poder fazer parte de um grupo de rap. E foi a minha primeira experiência, assim, né, com rap, enfim. E aí desde então eu passei por alguns grupos aqui de São José dos Campos. Atualmente eu canto no De Origem e faço meu trabalho solo também. De Origem eu canto junto com a Mary De Origem, e com o DJ Leandro Malaco. E assim, bem sucintamente, né? Porque são 17 anos aí nessa caminhada de rap, hip hop e tudo, né, que o hip hop engloba e envolve. Mas foi mais ou menos assim que eu ingressei. Legal. Você falou um monte de coisa, né? O breaking, né? O DJ, né? Eu queria que você explicasse, principalmente para o ouvinte, né? Quais são essas funções, né? Que se duvidar, acho que nem eu sei direito quais são. Acho que seria interessante, né? Sabe, conhecer um pouco mais a fundo, né? De quem entende do assunto, quais são essas funções. Massa. Assim, na verdade, o hip hop ele tem esses elementos e não são elementos que são complexos, mas eles têm, como eu posso dizer, as suas profundidades, né? Vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que dentro da cultura hip hop, né, pertence ao elemento rap, né? A cultura hip hop ela é uma cultura muito ampla, então assim a gente estuda, estuda, estuda e sempre está aprendendo alguma coisa, e com o passar do tempo também vai surgindo novas expressões e novas representações também. Eu até, sempre quando fala de hip hop, eu sempre lembro dessa pessoa, que é o Betinho Zulu, que é aqui do Vale do Paraíba, né, aqui de Jacareí.
ele seria assim, não sei se ele já esteve aqui, se você já teve oportunidade, mas ele seria uma ótima pessoa para assim dar uma aula para gente de hip hop. Eu sempre aprendo muito com ele. E eu falo dele justamente porque, com certeza, ele teria muito mais propriedade para falar, tanto ele quanto outras pessoas também, mas eu posso, com certeza, né, pelo menos introduzir esse assunto. E, assim, quem de repente se interessar e tudo mais, é interessante mesmo, como eu falei, estar estudando sempre, porque sempre a gente está aprendendo e vem surgindo novas coisas também. O rap, ele vai, como eu falei, né? Eu sou do rap, então pertenço a esse elemento. Então, são os MCs, né? E aí, quando a gente fala de MC, é como eu falei, né? Não vai ser só a pessoa que canta o rap, mas vai ser o mestre de cerimônia que faz as apresentações, vai ser a pessoa que faz o freestyle, que é as improvisações, enfim, então ele acaba tendo ramificações, né? Acaba tendo outros braços também. Então, quando eu falo do rap, eu não vou falar só da pessoa que, como eu, faz o rap em cima da batida e tudo mais. E também, quando a gente fala de MC, a gente não vai falar só da pessoa que faz freestyle. Então, uma pessoa pode fazer as duas coisas ou não. No meu caso, por exemplo, eu não faço rap de improviso. Mas tem pessoas que fazem as duas coisas, tem pessoas que fazem só o rap de improviso, por exemplo. Então, e o rap de improviso, para quem não sabe, né, que é esse freestyle, é aquela pessoa que vai fazendo ali a rima na hora, né, sem ter escrito antes, enfim. No meu caso, eu faço esse tipo de rap que é escrito antes, pensado e tudo mais. Não que o freestyle não seja, mas o freestyle é realmente, literalmente de improviso, ele é tudo pensado ali na hora. O DJ, você quer falar? Não? Continua. Não? Tá. O DJ, ele, como eu falei, são muitos braços, né? Quando a gente fala de um elemento só, mas o DJ, por exemplo, ele não vai ser só aquele que, quando uma MC como eu, por exemplo, vai no show, que ele vai estar ali fazendo a sua performance, soltando os beats e tudo mais. A gente vai falar também dos DJs que estão ali na batalha de freestyle, a gente vai falar dos DJs que são colecionadores, e que são tudo isso, ou que são uma coisa só, né? O grafite, quando a gente vai falar do grafite também, são as pessoas que fazem, né, os desenhos nos muros, né, sendo bem simplista, né, quando vou falar do grafite, mas só para, como eu falei, só para dar essa introduzida aí nos elementos, né? E o breaking, que aí o breaking tem vários braços, porque a gente está falando de dança, mas dentro da dança vai ter vários estilos, né? O pop, o rock, enfim. E aí é realmente muita coisa para a gente conhecer, para a gente estudar. E então, basicamente seria isso. E aí o conhecimento que a gente vai falar não só da questão do conhecimento com relação a documentos, mas a gente vai falar de conhecimento com relação às pessoas também, detentoras de conhecimento, né? Então, e aí as pessoas também não precisam se limitar a fazer parte de um elemento só. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de conhecimento, sou detentora de algum tipo de conhecimento, eu também pertenço a esse elemento, sendo também do rap, por exemplo. O Betinho, que foi a pessoa que eu falei aqui, ele também é um dos principais representantes de quando eu falo do elemento conhecimento, porque, como eu falei, ele vai poder dividir com a gente aqui muito conhecimento com relação à cultura hip hop, com relação à história da cultura hip hop, não só no Brasil, mas como no mundo, enfim. Então é sucintamente isso, né? Quando a gente fala dos elementos do hip hop, é sucintamente isso. Não sei se você percebeu, eu já cometi uma primeira gafe logo no começo da entrevista, né? Eu falei do o hip hop, o rap, qual que é a diferença entre um e outro, né? Porque aí, na verdade, o hip hop ele vai ser a cultura, né? Que engloba todos esses conhecimentos, todos esses elementos, né? E o rap vai ser um dos elementos, que aí ele vai ser considerado como um ritmo musical também, enfim. Sim, e o rap de improviso seria mais ou menos o que acontece em São Paulo, naqueles slams, que o pessoal se encontra, né? Aí um cria uma rima, aí o outro cria uma rima, aí fica nessa dinâmica, né? Mais ou menos isso?
Então, aí o slam, ele vai ser um campeonato, vamos dizer assim, de poesia, né? Esse que você falou seria uma batalha de freestyle mesmo, uma batalha de rimas, né? Esse que você falou, que aí também não deixa de ser uma disputa, né? Não deixa de ser pode ser também um campeonato. E aí as pessoas, né? O público, normalmente quem decide aí quem é o campeão, quem, né, fez a melhor rima. Já o slam, o jurado pode ser o público também, ou dependendo de como for a organização ali do slam, vai ter pessoas que vão ser as juradas, né? Ali dessa batalha, desse campeonato, mas aí a gente vai falar de poesia. E aí, normalmente, a poesia, ela não é improvisada, é uma poesia que o poeta ou a poetisa já fez, já escreveu anteriormente e está levando ali para poder recitar, e ali o jurado escolhe qual é a melhor poesia, e tem campeonatos, né, e finalistas, enfim. Sim. O rap, né, o hip hop é conhecido bastante, né, por suas letras críticas ao sistema, né, tipo a ordem que está colocada. A gente sabe que a gente não vive em tempos fáceis, né? Que papel que a música, que papel o rap, o hip hop pode cumprir nesse sentido para a gente se enfrentar, né, contra esse período tão turbulento? Eu considero o rap, né, que o rap ele tem vários papéis, né, e aí a gente falando desse momento que a gente está vivendo agora, ele tem um papel de conscientizar, o papel de informar, mas o papel também de repente, tirar a gente da alienação, né, e por outro lado também, a gente não vai, quando a gente fala de rap, a gente não vai falar de um tipo só de rap, né? Então, a gente vai ter o rap que vai entreter também, o rap que vai falar de amor, o rap que vai falar de outras coisas que não sejam só o protesto ou só da situação que a gente está vivendo, da situação difícil que a gente está vivendo agora. Mas ele vai falar de outras situações não tão ruins, né, que a gente pode estar vivendo agora também. Então, eu acho que o rap como música, ele vai ter esses vários papéis, né? Papel de entreter, de comunicar, de informar, de conscientizar. Então, eu particularmente procuro perpassar aí todas as possibilidades que o rap como música, né, pode me dar. Então, eu particularmente vejo o rap como música, né? E aí atribuo essa função para ele, assim, de poder falar de várias coisas, né? De ser livre para falar de várias coisas. É um som que, né, deve chegar de uma maneira mais fácil, principalmente, né, para os trabalhadores, né, para a juventude da periferia, né, muitas das vezes, né, tem uma grande discussão dentro da própria esquerda, né, que a esquerda não chega em lugares onde ela deveria chegar. O rap, o hip hop pode cumprir esse papel? Então, como eu te falei, por de repente enxergar o rap como particularmente, né? Porque é como eu falei, ele vai ter aí vários papéis e vai poder, né, perpassar vários lugares, mas como sendo música, eu não vejo ele limitado só de repente aos trabalhadores, ou enfim, né? Hoje ele chega a lugares dos quais eu particularmente não chego, né? E aí eu não digo a música, só a música em si, eu digo que eu como pessoa, eu Preta Ari, não chego onde o meu rap, o rap da Preta Ari pode chegar, né? E ele vai falar por mim em lugares dos quais eu não consigo falar, né? Então, hoje, até com o alcance das plataformas de streaming, por exemplo, né, que está aí para todo mundo ouvir, independente da classe social, da cor da pele, enfim. Então, muitas das vezes eu vou
falar de amor no meu rap para pessoas das quais eu não conseguiria falar. Mas eu vou falar da questão social, sobre ser uma mulher preta hoje no Brasil, para pessoas das quais eu não conseguiria falar ou das pessoas das quais não parariam para me ouvir falar. Né? Então, eu vejo assim, sabe? E assim como qualquer outro ritmo musical, ele vai chegar até mim, mesmo eu, de repente, não gostando daquele ritmo musical, ou não parando para ouvir, mas eu vou ouvir porque está em todo lugar, se não toca na minha casa, está tocando no meu vizinho. Eu acho que o rap em si também, né, como ritmo musical, como eu falei, ele vai fazer dessa forma. Então, ele vai estar, assim, em lugares dos quais eu não vou estar, vai estar conversando, dialogando, né, e falando no ouvido de pessoas das quais, de repente, não parariam para me ouvir. Sim, né, você falando do negócio do rap, né, no sentido de entreter, né? Como que é o cenário aqui em São José dos Campos, né, para esse estilo, né? Porque São José é uma cidade, né, bastante conservadora, né, no ponto de vista de não ter muito lugar de cultura, né? Eu costumo mais, eu falo uma coisa para você, eu costumo mais frequentar os rolês de rock, né, e já tem poucos espaços. Uhum. Imagino para que outros estilos musicais deve ter menos ainda. Como que é? Olha, agora, né, nesses últimos 2 anos, obviamente, nenhum outro ritmo teve, né, essa oportunidade aí de se fazer presente, né? Mas, assim, anteriormente à pandemia, a gente acabava tendo que fazer esses espaços, né? Então, realmente, em São José dos Campos não tem casas de rap, por exemplo, né? O rap esteve em algumas casas, mas assim, foram festas que as próprias pessoas do rap, quem organizam e quem fazem, né? Eu falo isso porque até para mim, por exemplo, para mim e outras como eu, outras MCs como eu, né, que somos mulheres, por exemplo, para a gente poder ter espaço de expor o nosso rap, a gente teve que idealizar eventos, idealizar, né, organizar, né, eventos para que a gente pudesse cantar, para que a gente pudesse expor, enfim, grafitar, tocar, né? E o rap, e aí essa é uma característica que o rap como um ritmo né, um elemento, enfim, né, que se faz excluído justamente por causa da cultura, né, aqui de São José, que é uma cidade elitizada, né, inclusive, a gente, como mulher dentro do hip hop, a gente acaba sentindo essa exclusão também. Então, eu assemelho, né, o rap em São José como as mulheres dentro do hip hop, por exemplo, que acabam tendo que se virar, que organizar para poder se fazer presente, para poder ver acontecer. Então, realmente é muito difícil as casas aqui, né, receberem o rap assim de braços abertos como recebem outros ritmos, né, e outras bandas, enfim. Mas ele não deixa de acontecer, né? Então, em Jacareí, por exemplo, né, antes da pandemia tinha a Batalha dos Trilhos, né, que era organizada pelo Betinho, inclusive, e pelo coletivo Nandi. E aí só parou, né, por causa da pandemia, mas assim, foi um grande movimento, né? Ele até conta a história da Batalha dos Trilhos, como foi para que eles pudessem conseguir fazer a batalha, e foi um grande enfrentamento para que eles pudessem fazer. Então, resumindo tudo, para você poder fazer rap hoje é um grande enfrentamento em vários os setores, não só para você poder fazer o show numa casa, mas para você de repente ter uma grana para fazer um trampo de qualidade, né? Tá crescendo os estúdios onde você pode gravar, né? Produtores, enfim, tá tudo crescendo muito, mas ainda acaba sendo um grande enfrentamento para você poder fazer acontecer, né? Isso seria reflexo do que exatamente, né, na sua opinião?
Então, seria reflexo dessa coisa mesmo das pessoas marginalizarem tudo que é oriundo de gente preta, de gente pobre, né? Então, o rap não deixa de ser, né? De ter essa origem. E aí, se a gente vai falar de São José sendo uma cidade, né, elitista, ela vai ver o rap e movimentos, né, como o rap, como movimentos dos quais não devem acontecer, né? Então, eu acho que se deve à questão de que tudo que é marginalizado deve ficar marginalizado na cabeça das pessoas, né? No imaginário das pessoas que não querem que a gente esteja se manifestando, né? E aí e não vai ser só o rap, quando a gente vai falar de manifestação cultural, né, que se remete à cultura periférica, à cultura preta, a gente tem todo o enfrentamento, né? E isso é desde o início da nossa história. A gente sempre tem que ter esse embate, esse grande enfrentamento para poder se manifestar culturalmente, inclusive, né? Não é só na cultura, mas como a gente está falando de cultura aqui, e em São José, nesse cenário, né, que a gente está falando de São José, acaba sendo assim. A gente precisa, até para se manifestar culturalmente, a gente precisa ter esse grande embate, esse grande enfrentamento para poder fazer acontecer. Não só o rap, mas o funk, por exemplo, que também é uma cultura periférica. Enfim, então acaba sendo assim justamente porque São José não enxerga, né, a periferia como potência, não enxerga a periferia como parte da cidade, né, sempre marginalizando. Ô, Ari, uma coisa que, né, virou tema de discussão, né, em São José, até pensei em fazer uma entrevista em relação a isso, mas é um tema acabei, né, não fazendo, que é a questão, né, dos fluxos, né, nas ruas, né. O pessoal fala, né, dos fluxos, fala na questão da pandemia, que até entendo a razão, mas só que, né, só que, né, a mão que pesa no fluxo, né, muitas vezes não é a mesma mão que pesa numa festa clandestina cheia de playboy, né, cheio de filhos da burguesia, né, que sai, gasta milhões, se aglomeram. Como que você vê essa questão? Então, eu não, para falar do fluxo, eu não tenho muita propriedade, né? Porque, né, não é um lugar. Eu não frequento festas de funk, por exemplo, né? Não teria essa propriedade para falar. Mas eu sei que o funk é um ritmo do qual toca majoritariamente nas periferias, né? E aí eu sei que conversando com outras pessoas também, eu sei que, como eu já falei aqui, ele sofre a mesma discriminação do qual o rap sofre, né, atualmente. Mas, com relação a essa questão do discriminar o que é da periferia e o que é da burguesia, né, como você falou, da elite, tudo isso a gente sabe, a gente vê a todo tempo, né? Então, não é nenhuma novidade. E o que eu penso é que é isso que eu falei agora, porque é marginalizado, porque é da periferia, vai ter um tratamento diferente, né? Então, os fluxos, eles acontecem, né? E não só na pandemia, mas eles sempre aconteceram, eles sempre foram discriminados, eles sempre sofreram é, essa abordagem violenta, né? Porque é da favela, porque é da periferia, porque é de gente pobre, de gente preta, né? Agora, barulho, aglomeração, mesmo antes da pandemia, também já teve nos bairros que a gente tem aqui em São José, bairros de classe alta, que a abordagem é diferente, o tratamento é diferente,
né? Então, a gente está vendo aí na internet, na televisão, né, a grande diferença da abordagem quando é na favela, né, quando é na periferia e quando é lá. Então, é tudo que eu falei aqui, né? É a maneira que São José vê as pessoas, das quais também fazem parte da cidade, mas de todas as maneiras possíveis, eles arranjam um jeito de marginalizar. Então, eles vão... e esses lugares a gente tem que ver que agora, ok, né, não pode ter aglomeração porque a gente está em pandemia, a gente tem que manter o isolamento. Mas, quando a gente não estava em pandemia, a gente precisa saber e ver com uma visão macro o porquê que esses fluxos acontecem, né? Existe uma opção de lazer, uma outra opção de entretenimento nesses lugares, né? Eu acho que precisa também ter esse olhar, né? Como esses lugares onde os fluxos acontecem são assistidos, entende? Porque uma coisa é você ter esse tipo de aglomeração, esse tipo de movimentação em lugares de classe média alta, em que as pessoas têm carros e elas podem ir para onde elas quiserem, onde essas pessoas têm dinheiro e elas podem ir, pode ter acessos, né, às quais elas quiserem, e a gente olhar para a periferia, onde não tem opção de entretenimento, muitas opções de entretenimento, onde as pessoas não têm acesso, as pessoas são descentralizadas, as pessoas não têm acesso à cultura do centro, por exemplo, então é fácil você julgar sem dar uma outra opção. E tudo que a gente vê na periferia é muita falta de opção. Falta de opção de saneamento, falta de opção de saúde, falta de opção de cultura, lazer, artística. E aí não se dá opção, mas na hora de julgar, se julga muito. Então, não é só olhar o resultado, a gente precisa olhar o que vem antes disso, né? Para poder saber o porquê, né? É necessário saber o porquê que acontece isso, né? E também se enxergar, porque você, por exemplo, fez essa pergunta porque você está enxergando essa diferença na favela, né, na periferia, e está enxergando a diferença nos bairros de elite. Mas tem gente que acha que não, tem gente que acha que essa diferenciação não existe. Sim. E agora mudando um pouco de assunto, né, voltando um pouco da questão mais política, como que você está vendo esse cenário político brasileiro todo? Tá certo que você vai falar, não sou especialista do assunto, mas política, né, sempre é aberto para todo mundo falar, né? Então, Uhum. como que você está vendo, né, esse governo que além de ser um monte de coisa genocida, também é extremamente racista, né? E como que você está enxergando né, essa situação toda dessa lama que o Brasil está enfiado? Eu eu tô enxergando, eu tô assim perplexa, acho que como muita gente está, perplexa pela situação que vem acontecendo, mas também perplexa pela quantidade de pessoas que nega o que está acontecendo, né? Então, nega que esse desgoverno seja racista, seja genocida. A gente tem provas em cima de provas, né, das coisas que vêm acontecendo, e tem pessoas ainda que vão negar e vão dizer que é mentira, né? Eu tô perplexa e muito surpresa, né? Porque tá tudo muito escancarado, né? Cada vez mais escancarado, e tem pessoas ainda que vão negar tudo que vem acontecendo, mas essa não é a primeira vez que acontece isso, né, aqui no Brasil, né? A gente teve, é claro que cada vez que a gente tem um desgoverno desse, a gente fica surpreso porque eu, às vezes, até brinco, né? Eu falo com meu marido que o Bolsonaro, a impressão que dá é que ele é um personagem, sabe? Inventado, assim, que às vezes não dá para acreditar as coisas, nas coisas que ele fala e nas coisas nas investidas dele, sabe? Não dá para acreditar, às vezes, porque é tão absurdo que às vezes não dá para acreditar. Mas, por outro lado, a gente aprende muito, né? Com isso. Não é a primeira vez que
quando a gente está numa situação política muito complicada, as pessoas investem num salvador, né? Achando que essa pessoa vai chegar e vai acabar com todos os nossos problemas, e aí a gente, às vezes não, né? Foi o que aconteceu agora. A gente estava num momento difícil, num momento político difícil, né? E aí ele chegou como se fosse um grande salvador, prometendo várias coisas e dizendo muito, né, sobre o que a gente queria ouvir e dizendo muito do que a gente não queria ouvir também, né? Porque ele, sendo racista, homofóbico, enfim, todos os tipos de preconceito que ele tem, ele nunca escondeu, né? Então, só votou nele quem realmente concordava com tudo aquilo que ele vinha propondo na campanha dele, né? Então, quando eu falo de coisas que a gente queria ouvir, coisas a respeito do que a gente estava esperando, né? Como eu falei, a gente estava numa situação complicada, não tão complicada quanto hoje, mas buscando muitas coisas, né? Então, para que você possa enganar uma pessoa, basta que você traga algumas soluções para ela, né? Então, acho que foi isso que ele fez. E aí a gente está passando por tudo isso agora. Ele nunca foi uma pessoa que escondeu, né, o que ele queria. Então, ele sempre falou a verdade dele. Então, por isso que eu e muitas outras pessoas não votaram nele, né? Porque não era isso que a gente queria, mas muitas pessoas votaram também, porque acreditaram que ele traria algo diferente, traria soluções das quais a gente não tinha. E aí, né, a gente acabou caindo nesse grande buraco sem fim, que a gente ainda está caindo, né? Que a gente está agora. Mas, por outro lado, eu tenho fé, né? Penso que com tudo isso que está acontecendo, a gente possa não cair nesse desespero, né? De achar que, de repente, alguém vai nos salvar novamente e, de repente, meter os pés pelas mãos. Mas a gente poder aprender a observar muito do que os candidatos, enfim, dizem, né? Nas suas propostas. Porque a gente tem um grande defeito que é esquecer, né? E depois não ter como cobrar, porque a gente esqueceu simplesmente o que foi dito. Então, é um grande exercício, né? A política é sempre um grande exercício, da gente aprender com os nossos erros e tentar melhorar o nosso voto, inclusive, né? De poder observar em quem a gente vai votar, quais são as propostas, anotar, nem que seja para anotar e poder cobrar depois. Política é um grande exercício de cidadania, de lembrança, né? E o que eu vejo hoje é lastimável, né? É uma grande tristeza a gente ter que passar por isso e a gente ter que ficar na mão de pessoas que estão aí para poder fazer do nosso mundo um mundo melhor, e essa pessoa está fazendo completamente o contrário e está administrando instituições das quais também seriam para o nosso respaldo, mas ela está administrando de uma forma das quais a gente acaba perdendo muito, né? Então, a gente está falando de Fundação Palmares, a gente está falando de Ministério do Meio Ambiente, a gente está falando de várias coisas das quais estão afundadas devido ao nosso desgoverno, né? E como que, já que você fala da Fundação Palmares, né, aquela figura caricata, né, do Sérgio Camargo, como que você vê o papel dele, né? Um cara negro que é extremamente racista, extremamente nojento. Então, ele é uma vítima do racismo, né? É foda falar, nem sei se posso falar palavrão, foi mal. Pode. Fogo a gente falar, né, que o Sérgio Camargo, ele é um personagem, assim, eu não sei nem dizer o nome, mas, assim, quando a gente vê uma pessoa como ele, a gente dizer que ele é uma vítima, né, acaba soando diferente, né, acaba soando estranho, mas ele é uma vítima do racismo, né? Ele é um cara preto,
do qual não se reconhece como uma pessoa preta, não reconhece as mazelas das pessoas pretas e também não conhece as conquistas das pessoas pretas, e uma das conquistas é a Fundação Palmares, né? E aí ele acaba sendo uma vítima do racismo, porque o racismo ele tem esse poder, né, de tirar a pessoa do lugar da qual ela pertence, né? De tirar pessoas pretas do lugar da qual elas pertencem, né? E de colocar ela em lugares como ele está agora, uma pessoa que não se reconhece, não conhece as mazelas, não conhece as conquistas, e, por outro lado, ele rema contra a nossa maré, né? Ele não fortalece, né, a nossa comunidade, vamos dizer assim, né? Mas isso é justamente porque ele é vítima desse racismo, né? Esse racismo que é genocida, desse racismo que nega os nossos lugares, que nega nossas falas, né? E aí, por outro lado, esse racismo ele vai levar o Sérgio Camargo a dizer que tudo que a gente fala não é verdade, né? Que tudo que a gente fala não tem valor, né? E que é invenção, né? Só que, por outro lado, ele sendo vítima, ele não consegue se enxergar, né? Nesse lugar do qual o racismo ele vai atravessar, o racismo que atravessa também pessoas não negras, mas que atravessa completamente ele como um homem preto, né? E que só está ali servindo de testa de ferro, né? Tá ali servindo só como para dizer para a gente, olha, tá vendo como tudo que vocês estão falando, tudo que as bandeiras que vocês levantam, tá vendo? Tem um cara preto aqui dizendo que tudo isso que vocês estão levantando é mentira, né? E aí ele acaba sendo né, que tem visibilidade, que está ali ocupando um cargo de poder dentro da Fundação Palmares, que acaba servindo como um representante de todos nós, né? Que faz com que a gente dê passos para trás, passos para trás. Então, assim, eu fico muito triste, né? Porque o racismo ele é essa tecnologia, né? Que se reinventa cada vez mais, né? Quando a gente descobre uma maneira de acabar com um, porque são vários racismos, né? Quando a gente descobre uma maneira de se livrar de um, ele se reinventa de uma outra forma. Então é muito triste, né? Ver um irmão fazendo o que ele está fazendo lá. Mas, por outro lado, é interessante, né, poder estar nesse lugar do qual eu consigo entender que ele é uma vítima do racismo e que ele não me representa, porém, ele é uma pessoa do qual ele, na visão de outras pessoas, né, acaba sendo representante da comunidade negra, e aí ele acaba derrubando, né, muitas das lutas das quais a gente vem levantando há cerca de tanto tempo, né? Então, só que assim, ele é um só, né? Ele é uma pessoa só que ele precisa só ter, como eu posso dizer, ele precisa só ter essa conscientização, né? Porque ele está com uma grande venda, né? Eu vejo o Sérgio Camargo dessa forma. Eu vejo um irmão com uma grande venda, né? E da qual é muito difícil tirar, mas não é um irmão que vai derrubar toda essa luta, né, que os movimentos pretos vêm travando e vêm conquistando lugares, né, há tanto tempo. Será que essa venda não seria, agora uma pergunta bem provocativa, se me permite, será que essa venda não seria o dinheiro que está no bolso dele? Eu acho que pode ser também, eu não vou mentir para você que não é, mas se o dinheiro falasse mais alto,
para tantas as pessoas, porque como eu falei, ele é uma exceção, né? Se o dinheiro falasse tão alto para todas as pessoas, a gente não teria, né, pessoas que fazem o seu dinheiro, né, que fazem o seu trabalho levantando bandeiras antirracistas. Entende? Porque eu hoje, sendo uma pessoa que canta rap e falo tanto da questão de ser uma mulher preta, eu poderia deixar de falar e de repente ter mais chances de cantar em outros lugares, né? De ter outros, de pegar outros trabalhos, se de repente eu deixasse de falar, assim como tantas outras pessoas que não largam, né, a bandeira antirracista só porque o dinheiro vem mais fácil ou só porque o dinheiro ele vai vir de uma forma uma forma maior, entende? Então, não é só o dinheiro que vai fazer com que a pessoa seja ou não antirracista. Eu acredito que ele seja uma pessoa financeiramente estável, sim, mas eu acredito muito, e eu acredito que seja mais pela questão do racismo do que pela questão da grana, entende? Porque, assim, eu como mulher preta e retinta, eu teria uma chance a mais de poder ter mais trampos, como eu falei, se eu deixasse de falar tanto a respeito da questão negra, mas ainda assim eu seria uma pessoa que pegaria menos trampo do que uma pessoa branca, por exemplo, entende? Então, assim, não basta só a gente deixar de falar, entende? Então, não basta só ele ser quem ele é lá dentro da Fundação Palmares. Então, no caso dele, eu acredito que possa ser a questão da grana, sim, mas não é só isso. Ele ainda é uma pessoa preta, ele ainda é uma pessoa preta que passa por tantos racismos, mesmo ele sendo o Sérgio Camargo que é. O fato dele ter dinheiro e de estar lá no cargo que ele está, não faz com que ele seja menos preto ou que ele não sofra racismo, entende? Então, assim, como eu falei, essa venda, né, como o Sérgio Camargo, existem várias outras pessoas pretas também, entendeu? Não é só ele. E assim, eu acho que essa venda é sim um resultado do que o racismo faz com a gente, né? Ele vai falar para várias pessoas que ele não existe, né? E que tudo isso é nossa invenção, né? E enfim, vai fazer várias investidas e tem pessoas das quais vão enxergar e tem pessoas que não vão. E no caso dele e de tantas outras pessoas, eu vejo que essa também é uma questão. Não só essa, mas é uma questão também. Certo. Agora, você falou dessa questão, né, de você parar de falar de assuntos em relação a como ser uma mulher preta hoje, né, nas suas músicas, né? Muitas pessoas, né, inclusive isso está muito presente em alguns setores do movimento negro e dentro da própria esquerda, que é a questão do empoderamento. O que significa, primeiramente, essa palavra para você? Porque essa palavra, que no ao meu ver, dá margem para muita coisa e pode escambar para coisa, né, fugir para coisa errada, né? Uhum. Nesse contexto que você está me colocando, o empoderamento é justamente a gente poder fazer toda essa movimentação para poder levar mais informação, para a gente poder levar. E aí, quando a gente fala de informação, é um assunto bem amplo, né? Mas para a gente poder levar mais informação, mais fortalecimento, mais autoestima, enfim, para pessoas pretas como eu, né? Você empoderar essa pessoa, ter esse poder, né? O empoderar é o dar poder, né? É a gente poder levar todas essas coisas, né? E eu procuro fazer esse empoderamento através do rap, mas tem outras pessoas que fazem esse tipo de empoderamento através de outras coisas também, né? Através do audiovisual, através das artes plásticas, né? Eu posso dizer que faço essa parte de empoderamento de duas formas, que é não só no rap,
mas com a minha marca de bonecas pretas também, que aí eu levo empoderamento para as crianças, né? Então, é falar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser, né? Que tudo isso que é falado para elas a respeito do cabelo delas serem ruim, da cor de pele delas serem feias, da boca, do nariz, enfim, tudo isso que falam para elas de forma negativa, esse empoderamento vai dizer para elas que tudo isso não está certo, que tudo isso não é verdade, né? Vai dizer que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem estar onde elas quiserem, que elas podem, né, ser personagem de livro, que elas podem estar na televisão, mas que elas também podem ser médicas, que elas também podem ser astronautas, enfim. Então, a gente levar esse empoderamento derrubar tudo isso que o racismo fala da gente negativamente, né, eu diria. Sim. Agora voltando um pouco, né, pro hip hop, a gente fugiu bastante, né, do assunto. O que você anda fazendo na pandemia enquanto música? Então, quanto música, eu não venho gravando, né? Não estou gravando agora nesse momento. Mais para o início da pandemia, eu participei de duas live sessions, né? Que foi através do projeto do Wasabi Sessions. E aí eu fiz dois sons, né? Que foi Por Nós, que ele fala bastante, né? A respeito, né? Do ser mulher preta. E do Nossas Garotas, que é um som que fala a respeito do tráfico de mulheres. E aí eu venho me movimentando mais com relação às redes mesmo, né? Eu tenho um podcast que se chama Fala Preta, inclusive tem gravação amanhã. Eu tenho feito algumas lives falando de maternidades, né, através da página do Negrito Arteira, que é a marca de bonecas negras que eu tenho. E aí, participando de lives, participando de eventos, né, tudo online. Então, eu sou grata, assim, ao universo, porque tenho me movimentado bastante, né, mas em estúdio eu estive só mesmo no início desse ano fazendo as live sessions, e aí eu estou fazendo a preparação para a gravação do meu álbum, mas ainda está na questão da preparação ainda, não fui para estúdio para gravar, nada disso, é mais na questão de reunir as pessoas que vão participar, letra, enfim, tudo que envolve o pré-produção primeiro, e aí depois a gente vai partir para a produção. Mas, a princípio, eu estou fazendo bastante coisas aqui nas lives e eventos online, internet, festival, enfim. Tenho participado bastante, ainda bem. A gente precisa se movimentar. A nossa classe foi uma classe que sofreu muito com relação a essa questão do isolamento. E aí eu estou tendo essa sorte de poder me movimentar bastante. Sim, né, eu fiz uma entrevista antes, né, de você, eu entrevistei uma DJ de São Paulo, né, que toca em festas mais de classe média e tal. E eu perguntei em relação à questão dos DJs, né, dos MCs que acabam cedendo para festas clandestinas, né? Eu queria saber um pouco como que fica isso na periferia, né? Porque de um lado a gente sabe que é complicado, né, fazer a festa clandestina na pandemia e se aglomerar. Do outro lado, né, como que a gente vai explicar para uma pessoa que pega ônibus lotado, que vai para o trabalho, tem uma vida normal, né, mesmo com a pandemia, que ela não pode ter o seu momento de lazer? Como que fica essa relação? Eu acho que não tem explicação. Simplesmente isso, eu acho que não tem explicação, porque exatamente é o que você falou, como que eu vou explicar para a pessoa que ela tem que manter isolamento se ela precisa trabalhar e no ônibus não tem isolamento, né? Muitas das vezes, né, eu não posso falar com propriedade com relação a isso, porque atualmente eu tenho trabalhado em casa, mas muitas das vezes a gente sabe que em muitos dos lugares
lugares, empresas, eu digo, não se respeita todas as regras que devem ser respeitadas. Então, como a gente vai garantir que essa pessoa está indo trabalhar e ela está tendo ali todos os procedimentos, né, que são colocados pela OMS, por exemplo, dentro do trabalho dela? Então, isso vai fazer com que a pessoa lá dentro do trabalho dela olhe para o lado, olhe para o outro, veja que ali não está se seguindo regras. Dentro do ônibus lotado que ela pega, não está se seguindo regras, e aí ela vai cumprir regras só na hora dela ter o lazer dela. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que está certo, mas eu estou dizendo que, como eu falei da questão dos fluxos e tudo mais, a gente precisa olhar num todo, né? Porque quando a pessoa olha para um lado e para o outro e vê que só para ela está sendo colocado regras, vai ter uma hora que a pessoa vai ficar meio de saco cheio, né? Então, ela não vai querer realmente respeitar essas regras na hora que é para ela ter o único momento de lazer dela, né? Seria interessante que a gente pudesse olhar para outras direções. Então, a gente poder ter um transporte público de qualidade, e aí a gente vai falar não só das qualidades que já precisaria ter antes da pandemia, mas com relação à pandemia também, né? Distanciamento, mas aí distanciamento a gente precisa de mais carros, e a gente sabe que não tem, principalmente em zonas periféricas, né? Porque em zonas periféricas existem pessoas que são marginalizadas, que não são assistidas e que o governo não está nem aí para elas, né? Digamos a verdade. Então, nesse caso, seria uma grande ilusão a gente achar que essas pessoas vão ser assistidas só agora na pandemia. A gente, aliás, agora na pandemia, escancarou-se ainda mais, né? Para algumas pessoas surpresa, né? Para outras pessoas já não, né? O quão a gente precisa, né? Escancarou-se ainda mais o quão a gente precisa de atenção, né? Com relação a isso. Então, eu acho que seria uma grande hipocrisia, né? A gente, respondendo a sua pergunta com relação aos MCs, a gente precisa servir de exemplo, né? Essa é a verdade. Então, assim, se eu tenho condições, eu fico em casa, mas tem pessoas que elas não ficam, não só por não terem condições, elas não ficam porque elas já estão de saco cheio de viver a maneira que elas estão vivendo, né? Sempre passando necessidade, sempre sem ter estrutura, sempre sem ter sei lá, a gente vai falar de criança, um playground de qualidade, né? Com brinquedos de qualidade que funcionem, que elas podem brincar, não que esteja quebrado, enfim. Quando a gente vai falar de adolescentes, que ele tenha ali uma opção de entretenimento para o final de semana, vamos dizer assim. E quando não é de semana, que de repente ele possa ter ali dentro da escola, por exemplo, um ensino de qualidade, e a gente não vai falar só dos professores, mas a gente vai falar de como essa escola está sendo atendida, está sendo assistida. E quando a gente vai falar de adulto, o adulto, de repente, ter aí um ônibus de qualidade para poder ir trabalhar, de ter condições plenas lá no seu trabalho, mas também ele poder ter a tranquilidade de, quando ele vai sair de casa, onde ele está deixando os filhos dele, com quem que eles estão ficando, se estão ficando com alguém realmente, porque muitas vezes eles ficam sozinhos. Então, assim, é tanta coisa que se distancia disso que você me perguntou, mas quando a gente vai ver, tem tudo a ver, sabe? Então, não é só a questão da pandemia, né? É uma questão muito mais ampla, né? Que precisava ser atendida antes, que precisa ser agora e que quando acabar a pandemia precisa continuar sendo atendida. Então, seria uma grande hipocrisia a gente falar não aglomera, né? Sendo que a aglomeração está na vida da pessoa o tempo todo, né? Então é difícil falar, né? É muito difícil. A gente sabe que a eficácia que o isolamento tem, mas a gente também sabe que para se manter isolamento precisa ter
né? O mínimo de até para isso a gente precisa ter condições, né? A gente vai falar para uma pessoa que ela não pode aglomerar, sendo que ela mora na casa que tem 10 pessoas morando e só tem 2 cômodos, por exemplo, né? Que são pessoas que moram junto, ok, tudo bem. Mas aí é o que eu falei, é uma questão tão ampla, é uma questão tão complexa que não basta só a gente dizer não aglomera e mantém isolamento, entende? É muita coisa envolvida. Sim, você falou inúmeras vezes aqui, né, de ser uma mulher negra preta hoje na sociedade, né? E aí te pergunto, né, como que é ser uma mulher preta no hip hop, no rap, e como lidar com as questões, né, em relação ao machismo, né, que está presente em todos os lugares. E imagino que, né, nessa cena também não seja muito diferente. Então, é como você falou, o machismo ele está presente em todos os lugares, né? E na cultura hip hop não seria diferente, né? Porque é uma cultura aí feita por pessoas. E ser uma mulher preta dentro do hip hop é ser uma mulher preta que precisa resistir, né? Que precisa tá brigando, né? Assim como é na sociedade. É claro que dentro do hip hop a gente tem uma conversa que acaba sendo mais próxima, porque é uma cultura, e aí a gente está falando mais olho no olho, né? Enfim, mas não é diferente, né? Ser uma mulher preta no hip hop não é diferente de ser uma mulher preta na sociedade em geral, né? Ser uma mulher que se preocupa com si própria, mas ser uma mulher que se preocupa com as outras, né? Tem esse olhar, porque sofre com tantas coisas que a gente tem um tipo de empatia que acaba sendo diferente, né? A gente acaba conseguindo não só olhar pro nosso, mas a gente consegue olhar para as outras também, né? Para as outras manas, né? Ser uma mulher preta que vai pensar que fazer hip hop não basta só eu ir lá colocar minha roupa e sair fazer o meu hip hop, mas pensar em como eu vou chegar nesse lugar, em que horário eu vou estar andando na rua, se eu vou estar andando na rua de noite ou de dia, e em que horário as minhas vão estar andando, né? As minhas manas vão estar andando na rua, né? Que horário que vai ser esse ensaio, né? É longe, as minhas manas vão ter com quem deixar os filhos, né? Vão precisar levar. Então, esse lugar precisa ser acessível, né? Então, ser uma mulher preta, é você pensar como mulher, né? Para além da atuação, mas como tudo vai funcionar em volta dessa atuação, né? E aí, sendo uma mulher preta, esposa, né, de um cara preto, mãe de um menino preto, também é pensar em como essa cultura está sendo construída, né, e sendo levada para essas pessoas também, para o meu filho, né, como ela está sendo construída e levada para meninos, adolescentes e homens pretos, né, que são essas pessoas que eu convivo aqui em casa, né? Então, assim, ser uma mulher preta é você passar por tantas coisas das quais você não consegue pensar só do seu, mas você pensar no todo, né? Pensar em como as coisas estão sendo construídas e estão sendo levadas para o todo, para as minhas manas, mas para os meus irmãos também, e brigando e derrubando muros o tempo todo, porque o machismo sempre vai dizer para mim como mulher, mas, né, e para outras mulheres também, seja pretas ou não, que a gente não pode, né, que a gente não deve, então a gente vive numa constante briga. Dentro ou fora do hip hop, a gente vive numa constante briga, tendo que provar coisas o tempo todo, tendo que mostrar, tendo que ser 5 vezes melhor para que a gente possa estar no mesmo patamar
do que os caras que fazem uma vez e que às vezes fazem pior do que a gente. Mas a gente precisa estar sempre nessa briga. Sim, eu uma coisa que a gente precisa conversar aqui, né, é que a nossa história, o racismo está interlaçado, né, com a formação, né, social, formação política do Brasil. Como que você vê essa questão? Desculpa, você fala como eu vejo a questão do racismo, tá? Como formação histórica, política brasileira. Então, para a gente poder entender um pouco do nosso presente, basta que a gente estude um pouco da nossa história, né? E aí, eu não vou dizer para você que eu deixei de sofrer menos com o racismo, mas eu passei a ver e a entender de uma outra forma, a partir do momento que eu comecei a entender, a ler, a ouvir, a assistir um pouco da nossa história, né? Então, quando eu falei a respeito das muitas vezes que a gente já passou por governos como esse, né? É claro que personagens diferentes, foi porque, né, em alguns momentos eu pude entender um pouco da nossa história. E quando a gente fala de racismo, a gente hoje só sofre com tudo isso que a gente sofre hoje, justamente porque quando começa ruim, não tem como, né, ser de outra forma. Então, a gente, quando chegou aqui, né, pessoas escravizadas, quando chegaram aqui, elas foram animalizadas e a gente é animalizado até hoje, né? Disseram que a gente não tinha alma, por isso é que a gente tinha a cor de pele escura e é por isso que as pessoas nos tratam como desalmados até hoje, né? Foi dito que a gente não precisava ter respeito, né? E que o nosso cabelo era sujo e um monte de coisas que hoje a gente ouve e que não é uma construção de hoje, é uma construção de há muito tempo atrás, né? Então, eu costumo falar bastante isso, sabe? A gente estudar a nossa história não vai fazer com que a gente sofra menos, mas vai fazer com que a gente veja a coisa de uma forma diferente, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Então, e há pessoas que dizem que a escravidão não existiu, né? Há pessoas que vão negar muitas das coisas das quais acontecem hoje, o próprio racismo, inclusive. Então, com relação ao que você falou, desde o início do nosso tempo, né, da nossa vinda para cá, e essa vinda arbitrária, né, para cá, existiu racismo, né? Existiu essa forma de tratar as pessoas negras, né? As pessoas indígenas, né? Como pessoas que não merecem nenhum tipo de respeito e consideração, né? Então, realmente, isso que você falou com relação a tudo ter acontecido desde o início, é uma conscientização que a gente precisa ter justamente para que a gente possa entender algumas coisas das quais acontecem hoje, né? Tanto na política, como eu falei, quanto com relação à nossa situação racial. Então, explica muito, né, sobre o que a gente passa e vive hoje. E como que é a relação aí está sendo com o movimento e o movimento, né, com a polícia, né? Travou um pouquinho para mim, eu não entendi o que você perguntou. Você pode Como, repetir? como que é essa relação, né, que o movimento tem, a própria cena do hip hop, né, do rap, com a polícia, né, que... Então, na verdade, o hip hop não tem relação nenhuma com a polícia, né? Na verdade,
O que acontece é que, independente do hip hop ou não, a polícia é uma instituição que ela vai tratar de forma desrespeitosa, discriminatória, pessoas que são, majoritariamente, né, pessoas que são pretas e periféricas, e o hip hop tem, majoritariamente, pessoas que são pretas e periféricas. Então, essa é uma relação conflituosa, né, por esse motivo, assim. Então, mesmo eu sendo uma pessoa preta, o meu marido, por exemplo, que é um homem preto, né, que tem aí a propensão maior de sair agora, um horário à noite, e ser abordado pela polícia de forma truculenta, de forma discriminatória, mesmo que ele não pertencesse à cultura hip hop, ele sofreria da mesma forma. Então, assim, não é uma relação direta com o hip hop, é uma relação direta com o tipo de pessoas que majoritariamente estão no hip hop, né? Então, independente disso, pessoas que estão na periferia, pessoas que são pobres, que são pretas, elas vão sofrer muito mais na mão da polícia, ou completamente, né, na mão da polícia, do que pessoas brancas, de classe média ou de classe alta, né, que não quer dizer que essas pessoas não sofram, de repente, uma abordagem. Acredito que sim, mas a gente sabe que a abordagem é diferente e que muitas das vezes, se o meu marido, um cara preto e um cara branco, estiverem no mesmo lugar e o meu marido for uma pessoa que não praticou nenhum tipo de crime, mas a pessoa branca praticou, essa pessoa branca com certeza vai sair inocentada, né, da situação, e o meu marido não, mesmo não tendo praticado nada. A gente tá vendo aí a pencas, né, abordagens policiais dentro das periferias e mesmo fora das periferias, mas com pessoas pretas, das quais elas simplesmente estão andando, estão indo trabalhar ou estão tirando o seu lazer e, sem mais nem menos, elas são abordadas, tratadas sem nenhum respeito, e a gente sabe que é porque elas são pretas. Agora vamos fazer um joguinho, né? Eu queria que você falasse para mim, né? E para o ouvinte também, que levando em consideração que são pessoas que são fora desse cenário, 3 rappers Minas Preta que é para Mina conhecer. Preta? Que você indicaria. Massa. Bom, tem Stephanie, tem Camila CDD, tem Carol com K, tem Tássia Reis, tem bastante. Mas 3, então tem essas aí. E Pô, eu. você fala da Carol Conká, né? A gente tem toda essa polêmica, né? Que Sim. criou em cima da Carol Conká, em cima do Lucas, né? Que inclusive foi um garoto que participou das ocupações de escolas, né? Em São Paulo em 2015, né? Como que você viu essa questão toda? Olha, pode parecer clichê o que eu vou falar aqui agora, mas eu não assisti o Big Brother, né? Mas não tem como ficar alheio, né, a tudo que rolou, porque foi muito comentado. Sim. Então, assim, não posso falar da pessoa, né, como uma pessoa que assistiu, mas eu posso falar que as pessoas colocaram a Carol Conká num lugar como se ela fosse uma pessoa livre de fazer tudo que ela fez lá. Ela estava certa? Não. Ela reproduziu várias ações, falas erradas, extremamente erradas? Sim. Mas você, todo mundo que está ouvindo aqui faz muita coisa igual a ela, entende? Só que não tem câmera para filmar, não está num lugar
onde é artista e as pessoas endeusam artistas como se eles não fizessem cocô, como se as pessoas não arrotassem, sabe? Então é complicado isso. E aí teve gente que fez muita coisa pior lá dentro, mas de novo, eram pessoas brancas que eram pessoas das quais estavam ocupando lugares diferentes, artisticamente dizendo, como ela, e que simplesmente pegaram ela para Cristo, como pegaram muitas outras pessoas pretas lá dentro. Então, assim, ela estava errada? Não estou dizendo que ela estava certa, só que a gente precisa ter o mesmo peso, a mesma medida para todo mundo, entende? Então, pegar a Carol com K para Cristo, né, como se fosse uma exceção, como se ninguém tivesse feito nessa edição e em outras edições coisas piores do que ela, eu não consigo pensar diferente do que não seja justamente por ela ser uma pessoa preta. Certo. E qual que é, qual que é a relação que vocês têm com os movimentos sociais, né? Então, eu não sou ligada a nenhum movimento social aqui de São José dos Campos, né, em lugar nenhum, né, na verdade, a não ser esses movimentos dos quais, né, eu estou colocando aqui que também não deixam de ser sociais, né? Então, a gente faz parte de coletivo, né, de mulheres pretas, né? E aí dentro e fora da cultura hip hop também, né? Porque eu pertenço, por exemplo, a um coletivo que se chama Coletivo Mães Pretas Presentes, que não é um coletivo de hip hop, mas é, né, um coletivo para fortalecimento, né, de outras mulheres pretas, enfim. E aí tem outros coletivos também, né, dos quais eu fazia parte do coletivo Triluna, que é um coletivo do qual a Meire de origem faz parte hoje, né, que aí não deixa, né, como eu falo, de ser um movimento social, porque a gente não contribui só dentro da cultura hip hop, mas contribui para a sociedade em si mesmo, né? Então, promove oficina de formação, né? Promove outras movimentações, a arrecadação de alimento, de agasalho, enfim, não só o movimento Triluna, mas né, não só o coletivo, aliás, Triluna, mas né, outros tipos de coletivo também. Então, movimentações sociais, né, em prol da sociedade, assim, são essas movimentações das quais a gente acaba fazendo. Beleza, maravilha. Então, Preta Ari, né, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer pelo papo, gostei demais, fiquei feliz, né, de você estar aqui falando, se expondo aqui, né, suas opiniões, né, se pode chamar assim, né, seus comentários perante tanto, né, o hip hop, né, o rap, tanto da realidade brasileira também. Fico feliz, acho que o papel porque o papel do canal Presidente, ser isso mesmo, né? Fazer isso mesmo. Então, né, muito obrigado e passo aí o pastão aí para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, né, pelo espaço, né, e eu acho massa, como eu falei no início, né, que a gente possa ter esse espaço aqui para a gente poder bater papo, trocar ideia, né, e livre né, do que está certo, do que está errado. Já fui uma pessoa com muito medo, né, de me expor, de falar e tudo mais, porque a gente tem essa coisa da internet, né, a gente tem muito medo, né, de expor as nossas opiniões e muito medo do que as pessoas vão dizer, mas eu não sou dona da verdade, né? Nem tudo que eu disse aqui pode estar certo, e assim, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tá aí para debater, para discutir, para desconstruir, né? E eu estou aberta também, né, para esse tipo de debate, para aprender, inclusive. Então, depois que eu pude perceber que a gente não precisa estar certo sempre e que muita coisa que a gente fala está errado e a gente tem a chance de poder aprender com isso, para mim foi libertador no sentido de poder
me abrir e poder conhecer pessoas como você e tantas outras pessoas, né, das quais a gente consegue trocar uma ideia e consegue, né, fazer esse debate, né? Então eu agradeço muito, né, por poder estar aqui, né? Agradeço todo mundo que está ouvindo, né? Espero que vocês se cuidem à medida do possível, que como a gente já falou aqui, né, cada um tem o seu possível, mas eu espero mesmo que a gente possa passar por tudo isso aqui, né, da melhor forma possível. E obrigado, né? Sigam, né? Me sigam nas redes sociais aí, quem tiver interessado, né, interessada em conhecer mais a respeito do meu trabalho. E é sempre bom ter vocês lá, trocando nessa essa energia boa. E eu agradeço demais, Guilherme. Obrigado mesmo, viu, pelo convite. Valeu. Passa aí suas redes sociais para. Então, das bonecas, né, das bonecas de pano é Negrita Arteira, arroba Negrita Arteira, né, no Instagram, no Facebook. E como MC, né, é Preta Ari, tudo junto, Preta, né, 2 As juntos, tá? Preta Ari, com Y oficial, no Instagram, Facebook, canal no YouTube também, tá assim. Enfim, sigam lá. Beleza, maravilha. Então, mais uma vez agradecendo aqui a Ari, agradecendo aqui você que estiver nos assistindo neste momento. Né? Peço para que vão lá, se inscrevam no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Telegram, WhatsApp, comentem, né? Se concorda, se não concorda, né? Vamos fazer esse debate, né? É importante aqui. E além de curtir a nossa página no Facebook do Mesa de Debates, e siga a gente, né, no Instagram também, Mesa de Debates, que embora, né, a gente precisa melhorar a página do Instagram, mas em breve vai ter bastante conteúdo legal do nosso canal lá também. Né? Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos aí à nossa programação, vai ter bastante coisa muito boa vindo por aí, né? Não é porque o canal faz parte, mas é coisa de qualidade. E, então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui!